isso, minha gente. Vocês têm noção do perigo que é o rotavírus? Não é resfriado. Não é gripe leve. Não tem nada de simples. Estamos falando de uma doença silenciosa, rápida e mortal. O rotavírus já matou milhares de centenas de milhares de crianças pelo mundo. Ele provoca uma diarreia violenta, acompanha de vômitos, febre, desidratação, que avança em poucas horas. É uma doença que não dá tempo para esperar. E uma criança que brincava pela manhã pode estar internada à tarde. E se não for atendida, pode perder a vida antes da noite. É sério. E o mais revoltante, existe vacina segura, gratuita no SUS. E mesmo assim tem gente espalhando mentira na internet. Dizendo que ela não presta, que ela faz mal. Fake news coloca em risco a vida de bebês e crianças. Um absurdo, minha gente. É revoltante mesmo, Márcio. Estou aqui, em frente a uma UBS na periferia, onde a realidade é dura. Já tivemos casos de internações e até morte de crianças por conta do rotavírus. A equipe daqui se uniu, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e até o gerente da unidade para combater essa onda de desinformação que mostra que a vacina Rotarix salva vidas sim. A orientação é clara, 2 gotinhas, 2 doses, simultâneos meses, fazem a diferença entre a vida e a morte de crianças. A gente conversou aqui com eles e a gente vai acompanhar agora o que eles disseram. Antes da vacina, quase todas as crianças pegavam rotavírus até os 5 anos de idade. Era inevitável. O vírus circulava em creches, escolas, dentro das próprias casas. O resultado? Milhares de internações, dias de sofrimento e muitas mortes. Nos hospitais, os corredores lotavam de pequenos pacientes, com o olhar apagado, desidratados, sem energia sequer para conseguir chorar. Para os pais, era o desespero. Ver o filho saudável pela manhã e, em poucas horas, lutar para mantê-lo vivo. O rotavírus não escolhia bairro, não escolhia classe social. Era uma ameaça real para qualquer família. É uma doença que evolui rápido. O quadro começa com uma diarreia aparentemente simples. Em poucas horas, a criança pode estar gravemente desidratada. Já vi bebês chegando na emergência em choque por voleio. Na idade, era comum ouvir as mães dizendo que a criança estava com uma diarreia qualquer. Muitas não imaginavam o perigo. Só procuravam a UBS quando o bebê já estava muito fraco, com sinais graves de desidratação. Nós, agentes da saúde, víamos isso no dia a dia. Famílias inteiras desesperadas, sem saber que era rotavírus. E quando explicávamos, muitas vezes era tarde demais. O que mais dói é saber que poderia ter sido evitado. Bom, na administração da unidade o impacto era enorme. A cada surto a unidade lotava em poucas horas. Não havia leitos suficientes, faltavam insumos, a equipe trabalhava no limite mesmo. E quando nós encaminhávamos para os hospitais, eles também já estavam sobrecarregados. Era um ciclo, filas, espera e o sofrimento. O rotavírus não era um problema só médico, era um problema social e estrutural também, que sobrecarregava toda a rede de saúde. Ou seja, não tem comparação. Vacina é proteção, fake news é enganação, é ameaça. A vacina contra o rotavírus, chamada Rotarix, foi desenvolvida pela GlaxoSmithKline, uma empresa britânica reconhecida mundialmente. É uma vacina oral de vírus vivo atenuado, feita a partir de uma cepa chamada RIX4414. Isso significa que ela contém o vírus enfraquecido, incapaz de causar a doença, mas capaz de estimular o corpo a produzir proteção. Nos estudos clínicos de fase 3, a Rotarix mostrou eficácia de mais de 85% contra casos graves de diarreia por rotavírus. Depois que entrou no SUS, os dados populacionais confirmaram. As internações caíram em mais de 50% e as mortes infantis relacionadas despencaram. É um exemplo claro de quando a ciência e a saúde pública caminham juntas. E os números não mentem.
Estudos mostram que após a inclusão da vacina, o Brasil registrou uma queda de mais de 50% nas hospitalizações de crianças por diarreia. Em algumas regiões, a redução foi ainda maior. Isso significa que milhares de vidas foram salvas, milhares de famílias que não precisaram viver o drama de perder uma criança para uma doença evitável. Essa é a ciência, minha gente, trabalhando a favor do povo. No Brasil, a queda foi muito clara. Menos da metade das internações que tínhamos antes. Isso representa um avanço enorme em saúde pública e qualidade de vida para as famílias. A vacina é simples, 2 doses, em gotinha, dadas aos 2 e aos 4 meses de idade. Não tem agulha, não dói e não demora. E em poucos segundos, a criança está vacinada contra uma das maiores ameaças da infância. É rápido, é gratuito e pode ser a diferença entre a vida e a morte. Não tem desculpa para não vacinar. O nosso trabalho é garantir que essa proteção chegue a todos. Nós vamos de casa em casa, chamamos pelo nome, explicamos para as famílias. Muitas vezes, os pais esquecem ou acham que podem deixar para depois. Aí a gente insiste. Olha, são só 2 gotinhas, não dá para perder o prazo. Esse contato direto é fundamental para aumentar a cobertura vacinal. Então, do ponto de vista da gestão, a introdução à vacina trouxe um alívio imenso para a rede de saúde. O número de internações caiu, os hospitais puderam focar em outros casos e as equipes também ganharam fôlego. O impacto não foi só individual, foi coletivo mesmo. A vacinação contra o rotavírus se tornou um dos maiores exemplos de política pública bem-sucedida em saúde aqui no Brasil. São só 2 doses, 2 pequenas gotinhas que mudaram a história de milhares de famílias. A vacina Rotarix é simples, é eficaz, é gratuita e o recado é apenas um só: ela salva vidas. Olha o absurdo, minha gente. Enquanto a ciência trabalha, enquanto o SUS oferece de graça uma vacina que salva vidas, tem gente por aí espalhando mentira em grupo de WhatsApp. Dizem que a vacina faz mal e fica autista, fica meio biruleibe. Que não precisa vacinar, que não vai vacinar filho, não vai vacinar o sobrinho. Não é revoltante um negócio desse? Botando em risco a vida de várias criancinhas. Fake news não é piada, não. Fake news mata. Isso é irresponsabilidade. Isso é crime contra a saúde pública. E as consequências são sérias, Márcio. Pais enganados não levam seus filhos para vacinar. Isso significa crianças desprotegidas, famílias em risco e hospitais que podem voltar a lotar, com casos graves. É um retrocesso enorme. Enquanto a ciência mostra resultados, o discurso anti-vacina tenta empurrar a sociedade de volta para tempos das epidemias. É assim que a desinformação se espalha. Uma mentira repetida em grupos virtuais vira medo na vida real. Pais, mães ou responsáveis deixam de vacinar suas crianças por boatos sem fundamento. E quem paga o preço é sempre a criança. O risco da vacina é mínimo. O risco da doença é gigantesco. Vacinar é uma matemática simples. A chance de salvar é incomparavelmente maior do que qualquer efeito adverso. Eu já atendi família que não vacinou porque acreditou em fake news. A criança chega em estado grave, desidratada, e o desespero dos pais era imenso. Eles choravam dizendo que, se soubesse, teriam vacinado. Isso é péssimo, mas é revoltante saber que qualquer desfecho fatal poderia ter sido evitado. Na comunidade, a gente percebe isso rápido. Quando circula áudio falso no WhatsApp, no outro dia já tem pai e mãe com medo, hesitando em vacinar. Já ouvi mãe dizer: me falaram que a vacina dá problema no intestino. Na verdade, é tudo mentira. E cabe a nós, agentes de saúde, bater em porta, explicar olho no olho e acalmar os pais. Mas até que a verdade chegue, o medo já faz o estrago. E isso tem reflexo direto na cobertura vacinal. Quando ela cai, os surtos voltam.
Já vimos isso com sarampo, já vimos isso com a poliomielite. Não podemos deixar o mesmo acontecer com o rotavírus. É uma questão de saúde coletiva. Não é só o filho de um ou o filho de outro. É toda a comunidade em risco. Tá vendo aí, minha gente? Fake news começa com boatinho, com mexeriquinho, com disse-me-disse. Mas termina em hospital. Termina em caixão. Mini caixão de bebezinho. E quem paga o preço alto são as criancinhas, são os inocentes. Isso é revoltante, Patrícia. Nossa Senhora, é com você. A vacina contra o rotavírus é simples, rápida e gratuita. São 2 doses, administradas por via oral, aos 2 e aos 4 meses de idade. A criança não sente dor, não leva agulha, apenas engole as gotinhas. Mas atenção, o prazo é curto. Se a família perde a data, não há como recuperar depois. O calendário é rígido, porque a proteção só funciona dentro dessa faixa etária. No Brasil, o calendário oficial do SUS recomenda 2 doses, sem reforço posterior. Na rede privada, o esquema é o mesmo. A diferença é que no SUS é gratuito e universal. Esse calendário é a nossa arma contra o rotavírus. E é aí que a gente entra. No território, a gente ajuda a lembrar. Vai de porta em porta, chama a mãe, anota na caderneta, reforça o dia da vacina. Muitas vezes, a família se atrapalha com os prazos. Então, a gente liga, manda recado, até bater na porta se for preciso. Porque perder a data significa perder a chance de proteger a criança para sempre. Nosso trabalho é garantir que isso não aconteça. E aí é que tá, telespectadores. Não tem mistério, não tem desculpa. 2 gotinhas de graça, rápidas e sem dor, mas precisam ser dadas na hora certa. Vacina boa é vacina no braço? Nesse caso, não. É vacina na gotinha, no tempo certo. A verdade é outra. A vacina salva milhares de vidas todos os anos. Os efeitos adversos graves são raríssimos e monitorados o tempo todo. O benefício é infinitamente maior do que não vacinar é retroceder, é brincar com a vida de uma criança. Temos a chance de evitar mortes desnecessárias. Não usar essa chance é inaceitável. O nosso papel como unidade de saúde é garantir o acesso à informação e o acolhimento, mas a decisão final está nas mãos das famílias, e cada escolha tem uma consequência. Quando uma família vacina, ela não ajuda só o próprio filho, mas toda a comunidade, porque impede que o vírus circule. Bom, isso eu posso dizer com toda certeza que é mentira. O calendário é o mesmo para o SUS e para o privado, sem nenhuma diferença. O SUS segue as recomendações internacionais da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde. O que muda é só o bolso. No SUS é de graça. O direito é de todos, não é privilégio de poucos. Na rua, a gente derruba fake news no olho. Pai, mãe, avó, se tiver dúvida, não procure no WhatsApp. Procure a UBS. Nós estamos aqui para informar e proteger. Na comunidade, eu já ouvi muito isso. Ah, é só diarreia, logo passa. Mas quando a família percebe que não passa, já é tarde. Essa falsa ideia de que é uma doença boba é um dos maiores perigos. Diarreia leve não mata. O rotavírus sim. Pode levar uma criança saudável à morte em menos de 24 horas. Quem já viu um bebê desidratado, sem forças numa UTI, sabe que não tem nada na sala de vacinação. Eu vejo o poder de 2 pequenas gotinhas. Quando deixamos de vacinar uma criança, colocamos milhares de outras em risco. E vacinar não é um ato individual de proteção, é um ato de prevenção de toda uma comunidade. Lutar pela vacina é também lutar pela vida. Rotavirose é responsável pela maior parte das infecções abdominais em crianças. O SUS oferece a vacina que pode evitar formas graves da doença. O rotavírus é um dos principais causadores de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. O vírus é transmitido pelo ar,
pelo contato com a pessoa doente ou pela ingestão de água ou comida contaminada. A infecção costuma ser mais comum e mais grave nas crianças. Os filhos da Cristina se infectaram com rotavírus. Além da diarreia, sofreram com febre, vômitos e desidratação. É um vírus que passava de um para o outro, que era simplesmente para estar se hidratando com muita água de coco, com Gatorade. A prevenção começa com cuidados básicos na higiene, como lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes de preparar os alimentos. A amamentação é forte aliada na resistência da criança contra a diarreia. Outro cuidado fundamental é a vacinação. São 2 doses na rede pública, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses. Ela é uma vacina para reduzir os casos graves da doença, ou seja, diminuir, impactar menos a morbidade e, consequentemente, a mortalidade. Cumpre o seu papel de uma maneira extremamente com eficácia e eficiência. Olha, eu preciso desabafar. Eu fui daqueles que acreditou em corrida de WhatsApp, recebia todo dia mensagem dizendo que a vacina contra o rotavírus não era segura, que era reação grave, que era coisa inventada da indústria farmacêutica só para lucrar. E eu, bobo, caí nessa, né? Achei que estava protegendo meus filhos, não vacinando eles, e hoje eu vejo que eu estava fazendo o contrário, né? No meu caso, meu filho começou com uma diarreia leve, sabe? Eu pensei que era só uma virose, que ia passar. Depois veio a febre, os vômitos toda hora. Ele não conseguia se alimentar, ficava todo molinho, sem força. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E a cada hora que se passava, ele desidratava mais, desidratava, usava o fundo, a boca seca. E eu ainda me agarrando naquela ideia idiota de que era só cuidar em casa, porque não precisava de vacina. Até que não teve jeito, né? Tivemos que correr para o hospital lá, os médicos disseram que era rotavírus e que a situação era grave. Porque a desidratação estava avançando. Ele precisou ficar internado, ficou dias tomando soro na veia, com medo de precisar até de UTI. Eu vi meu filho sofrer por algo que eu poderia ter evitado, né? Com 2 doses de vacina, gotinha ainda. Eu lembro do médico me olhando e perguntando, ele não foi vacinado? E eu não tive nem coragem de responder. Deu vergonha, fiquei culpada, senti medo de corpo, peso no peito, que eu sabia que a culpa era minha. E hoje eu falo, chega eu me emociono, né? Que eu me arrependo profundamente de ter dado ouvido a fake news, de ter colocado meu filho em risco por ignorância. Se eu pudesse ter voltado atrás, teria corrido pro poço, né? Na primeira campanha que teve. E eu não desejo isso pra ninguém, passar pelo que eu passei, ver o filho sofrendo, né? Saber que poderia ter sido evitado.